Não romantize a vida no exterior. É sobre esse assunto que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi gente, eu sou a Vânia, sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre a romantização da vida no exterior. A perfeição, a riqueza que é a vida das pessoas que moram fora do seu país, no caso, o Brasil. Para começar, de onde que surge essa romantização? Eu acho que tem dois lugares muito importantes aqui. O primeiro, claro, são as redes sociais. E em segundo lugar, a mídia, né? E tudo que a gente consome de mídia no Brasil, ela mostra pra gente um Brasil muito ruim perto do mundo inteiro, né? Eu falo de mídia em geral. Eu acho que tá na nossa cultura a gente se sentir menor que os outros. Eu acho que tá na nossa cultura a gente ter aquela síndrome de vira-lata que tanto se falou por tanto tempo. Hoje em dia a gente fala menos. Então, naturalmente, a gente tem a tendência de achar que tudo que tá do lado de fora é melhor. O outro ponto, que no meu ponto de vista é um dos maiores responsáveis por essa romantização, é as redes sociais. Ninguém vai usar a sua própria rede social para falar o que não dá certo, o que não funciona, o que não tá funcionando, o que ela se arrependeu, o que a nossa tendência é recortar as partes boas para mostrar para os outros. Isso é normal, isso não acontece só com o país que eu tô morando, acontece com o relacionamento, com o seu trabalho, com seus amigos, com a sua vida, com o seu psicológico. Você coloca lá frases, né, de motivação jogado na cama ao meio-dia. Então a gente tem essa tendência de fazer esse recorte da realidade. Isso não quer dizer que a gente mente ou que a gente está inventando coisas, não, são recortes. Nossa realidade tem vários ângulos, então a gente decide qual que a gente quer olhar e qual que a gente quer dividir, qual que a gente quer mostrar para as pessoas. Se você mexer bastante em alguns grupos de Facebook ou alguns canais que levantam discussões sobre alguns países, sobre a vida em outros países, às vezes você encontra sim um pouco de realidade. Tem pessoas que ainda têm a coragem de colocar lá o que elas não gostam, o que elas mudariam, porque a maioria não tem coragem, a maioria não fala muito sobre esses pontos. Eu acho que a gente não falando mal, né, não criticando, a gente valida a opção que a gente fez de se mudar do Brasil, por exemplo. Então a gente não vai falar muito mal aqui da França, porque assim eu vou garantir pro outro que a minha decisão foi acertada. Então a gente não tem a tendência de criticar. A gente critica sempre o que a gente deixou, por exemplo, o Brasil. A ideia desse vídeo aqui, gente, é discutir, colocar em discussão essa romantização para que a gente pare de passar essa imagem, né? Para que as pessoas parem de ter essa imagem que a vida no exterior ela é perfeita. A vida no exterior a gente não tem problema, a gente não tem políticas, né? A gente não tem essas políticas horrorosas, a gente não tem problema de dinheiro, a gente não paga conta, a gente é muito rico. Quantas pessoas que acham que só porque você mudou de país, gente, você foi pra sei lá, não importa que é o país, você tá ganhando muito dinheiro, você tá rico, você tá ganhando em dólar, você tá ganhando em euro, mas a pessoa não para pra pensar que as suas contas são em euro, as suas contas são em dólar. Aí você conversa com uma pessoa no Brasil, ela faz naturalmente a conversão da moeda e fala, nossa, mas isso é muito dinheiro. Aí você fala, não, mas a minha vida aqui é em euro, a minha vida aqui é em dólar, a minha vida aqui não é em reais. Então as pessoas, elas criam uma ideia que aqui você não trabalha, você não tem chefe ruim, você não tem que passar por entrevistas horrorosas para conseguir seu emprego, você não tem nenhum problema com a língua, você chega aqui fluente, falando línguas, e caso você não fale línguas, meu amor, você encontra, você vira um poliglota em 3 meses. Tem gente que vende cursos aí para você ficar fluente em inglês em 6 meses, se você não sabendo nada de inglês. Tem gente que vende, gente, muita coisa que não é a realidade. Ou ela vende uma parte da realidade. A realidade da vida aqui no exterior é a mesma realidade da sua vida.
Você trabalha, você acorda cedo, você tem que ir pra escola, estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer comida, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar tudo. O sistema de saúde não é o mesmo que você estava acostumado. O sistema de saúde não é tão bom assim. Você vai andar, você vai fazer uma corrida e pisa em merda de cachorro, porque é o que mais tem na cidade. Entende? Tem vários problemas. Os problemas, eles só mudam, né? Às vezes o problema muda. Qual que é o problema? É outro problema, mas existem problemas. Não acha aí porque alguém tá postando fotos na Torre Eiffel ou sei lá na onde, no Canadá, que aquilo é um pedacinho do dia dela. Ela foi fazer um passeio, mas ninguém sabe o que ela tá passando, ninguém sabe o quanto que ela tá sofrendo para aprender línguas, para dar passos para trás na profissão, porque ela não pode exercer a profissão que ela tinha no Brasil. Ela tá lá sofrendo porque ela tá longe das pessoas que ela gosta, ela tá longe da família, dos amigos. Ela tá vendo pais dela se fuder lá, ela não sabe o que faz, se ela fica, se ela volta. Ela passa o ano inteiro pensando, será que eu fico, será que eu volto? Você tá aí no Brasil, você tá em qualquer outro lugar aí, você tem todos os seus problemas do seu dia a dia, as dificuldades, dos desafios. E não é porque uma pessoa tá morando em outro país, ganhando em outra moeda, falando uma outra língua, que ela tá melhor que você. Às vezes ela tá muito pior que você e você não sabe. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem desafio. Não importa se o cara tá na China, no Brasil, na Nova Zelândia, na França, não importa. Todos os lugares existem desafios, existem dificuldades. Se a gente pegar saúde, educação, emprego, todos eles vão ter pontos positivos e pontos negativos. Não tem como ser perfeito. Não existe perfeição. Não existe vida perfeita. É óbvio que tem facilidades. Existem lugares que as coisas são um pouco mais fáceis. Existem países que não dá pra você morar no país porque não dá. Não tô falando de extremo, tô falando de países na mesma linha, né? De países que são na mesma linha. Aí você fala assim, nossa, mas o Brasil não tá na mesma linha que o Canadá, que a França, blá 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 blá. O Brasil, ele tem um monte de problema, né? A gente tá cansado de saber, mas o Brasil tem um monte de coisa boa. A França tem um monte de problema, um monte de coisa boa. Canadá, tô falando desses porque é onde eu morei, tem um monte de problema, um monte de coisa boa. Entende? Então, todos os lugares eles têm problemas e eles têm pontos positivos. Não cai aí na historinha da galera que vai fazer 6 meses de intercâmbio, 3 meses de intercâmbio e vive em festa, não trabalha, não sabe o que é o dia a dia. Você não pode usar esse tipo de experiência como parâmetro. Parâmetro vai ser alguém que realmente mora no lugar, trabalha no lugar, vive o dia a dia, usa o sistema de saúde, usa a educação, usa transporte público. Isso é parâmetro. Tô sendo muito negativa aqui, tô falando não vai, desiste aí, a sua vida tá boa desse jeito, para de olhar a vida dos outros no Canadá, nos Estados Unidos. Não, gente, não tô falando isso, tô falando pra você ir lá e descobrir por você mesmo. Tô falando pra você não pegar as experiências das pessoas no Instagram, no YouTube e com aquilo tudo, né, com aquela perfeição que aparece, né, que as pessoas mostram, achar que a sua vida aí no Brasil ou não sei aonde é muito ruim e que a vida do outro que tá lá fora é muito melhor que a sua. Isso não é real, isso é uma parte da realidade, como eu falei. Você tem que descobrir por você mesmo. Por que eu sempre falo de balança? Porque hoje, depois de todo esse tempo morando fora, eu consigo colocar numa balança o que é importante pra mim, o que não é, o que é ponto positivo, o que não é, e eu decido se eu fico ou se eu não fico. Então isso é baseado nas minhas experiências, e por mais que eu fico aqui fazendo comparação, falando disso, como que é lá, como que é aqui, que é uma coisa chata ficar fazendo comparação de países, não adianta nada. Não tô falando que as nossas opiniões, as opiniões das pessoas, elas não são importantes. Claro que opiniões e experiências são importantes, né? As pessoas que vieram antes da gente, elas abriram o caminho, então a gente sabe mais, a gente sabe melhor para onde ir, onde buscar, que site olhar. Essas opiniões, elas criam uma base, mas elas não podem definir a sua experiência e a sua visão sobre a vida no exterior. Então, se você tem vontade de morar fora, de conhecer, de viver em outro país, tem que ir,
tem que fazer, eu dou total apoio, eu acho uma das coisas mais incríveis que você pode fazer nessa vida, mas não romantize. Não ache que você vai chegar lá e você chegou no paraíso. Que top! Aqui eu vou ser feliz, aqui não tem problema nenhum. Não vai ser assim. Você vai chegar lá e vai encontrar um monte de problemas, muitos deles diferentes do que você tinha. Nossa! Eu não conhecia essa dificuldade, esse problema aqui, nunca tive que resolver. Como que eu resolvo ele? Gente, você vai chegar lá e vai ter um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de coisa difícil e um monte de coisa boa, assim como tudo que a gente faz na vida. E depois de um tempo você fala assim, bom, compensa eu resolver todos esses problemas? Ou os problemas que eu tinha lá onde eu tava eram melhores ou menores? Não sei. É você que vai ter que descobrir e decidir se tudo aquilo que você criou, toda aquela expectativa, todo aquele filme de Hollywood na sua cabeça realmente correspondia à realidade que você buscava. Às vezes vai superar as expectativas, vai falar, por que eu não vim pra cá antes? Ou por que eu não fiz isso antes? Ou não, você fala, muito bom, beijo, me liga. E é esse o vídeo de hoje, não esquece de dar um like no vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você não é inscrito e, claro, compartilhar com os seus amigos. Um beijo muito grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!